Oi, gente! Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito comum, muito simples e que às vezes a gente passa desapercebido quanto a isso, que é a rotina. Eu acho que a gente nunca sofreu tanto com relação à rotina do que na pandemia, né? Nossa rotina foi toda bagunçada e a gente percebeu a importância dela. Então, todos nós sabemos a importância dessa rotina. Nós temos horários para se alimentar, para acordar, para dormir, né? E eu já vi muitas pessoas às vezes falando, eu preciso sair da rotina, como se ela fosse algo terrível. Mas nós não podemos tratar a rotina como algo ruim. É por meio dela que nós conseguimos fazer um planejamento para, às vezes, ter um tempo com os nossos amigos, tempo com os nossos filhos, tempo de lazer. Então é por meio da rotina que segue todo o nosso planejamento de vida, né? E planejamento diário. Então imagina o quanto isso é importante para as crianças. A infância é um momento, para mim, é um dos momentos mais importantes da vida de um ser humano, porque nessa infância as crianças vão começar a desenvolver a personalidade, desenvolver a organização, o entendimento das coisas. É na infância que as crianças, elas entendem e aprendem sobre o desenvolvimento da personalidade. As crianças, elas necessitam entender que existe o tempo de acordar, o tempo de se alimentar, o tempo de brincar, que a gente não pode esquecer disso, o tempo de guardar os brinquedos. Então é por meio dessa rotina que nós vamos conseguir até mesmo ter uma disciplina com a criança. Em casa, a disciplina, ela traz uma segurança para a criança, porque ela vai saber o que exatamente vai acontecer no seu dia a dia. A falta da rotina causa um certo estresse, uma confusão na cabecinha da criança. Então a gente precisa organizar isso para que ela se sinta mais segura e até mesmo tenha autonomia para conseguir organizar as suas coisas, os seus brinquedos, porque ela vai saber que o brinquedo guarda naquele lugar, porque na rotina da casa existe isso. As crianças precisam entender que existe o horário da alimentação, o horário do banho, o horário de fazer a tarefa e o horário de brincar. E o horário até mesmo de guardar os seus brinquedos. Essa organização da rotina vai trazer uma certa disciplina para a criança. Vai trazer também um bem-estar familiar, porque não vai ter tanto estresse, a criança não vai ficar confusa quanto ao passo a passo diário, né? Então, e uma coisa muito importante que eu sempre falo é sobre a autonomia. Quando a gente tem a rotina organizada, a criança pode ter autonomia para decidir algumas coisas, como fazer algumas coisas. Sabendo da importância da rotina para as crianças, eu elaborei 5 estágios para as vivências de balé, que também podem ser usados em diversas vivências com as crianças, que é a acolhida, a preparação, o conteúdo, a experimentação livre e a finalização. Existem 2 tipos de acolhida. A acolhida quando a criança é novata e está chegando na sua aula, e a acolhida das crianças que já são familiarizadas. Eu vou falar hoje para vocês um pouquinho de cada parte desses estágios para eu te ajudar melhor nas suas vivências. Então, a acolhida, ela serve para a criança se sentir pertencente do espaço. A minha sugestão é que vocês organizem a sala de uma forma que a criança sempre vai entrar e vai saber exatamente o que ela vai fazer ali na sala. Por exemplo, a gente coloca sempre um lugar separado para guardar os sapatos, as garrafinhas, as coisas que as crianças levam, né? Essa é a acolhida. Eu sempre também espero as crianças na porta da sala, é algo que ajuda muito. Outro ponto importante da acolhida sempre é se abaixar para falar com a criança no mesmo nível que ela, né? Porque às vezes você tá de longe, a criança tem que sempre levantar o rosto para falar com você, então se abaixa, fica no mesmo campo de visão com ela. Assim você sempre vai manter um relacionamento com a criança. Então a acolhida é para a criança se sentir pertencente naquele espaço. O segundo estágio, que é a preparação, é o momento de preparar o corpo ou preparar as informações que a criança necessita ter para o decorrer da aula. Então a preparação, a gente geralmente faz uma rodinha no centro da sala. Essa rodinha nem sempre é para a gente esperar as outras crianças chegarem para iniciar a aula. A rodinha é para socializar,
é para fortalecer esses vínculos com a criança e também contar como é que vai ser os próximos passos da aula, né? As crianças gostam de saber, elas se sentem seguras sabendo exatamente como vai ser a vivência. Então é muito importante você manter essa criança segura na sua vivência que você propõe. O próximo estágio é o conteúdo. No meu caso, são vivências de balé, então eu elaboro os passos do balé que vão ser ministrados nessa aula, né? Por exemplo, o plié, o tandi e o plié sauté. Né, eu vou trabalhar esses 3 passos específicos no conteúdo. E também, dependendo do seu conteúdo, eu trabalho, por exemplo, com os elementos da dança. Então, às vezes eu vou trabalhar as ações corporais. Então, esses conteúdos vão ser trabalhados de forma repetitiva, sem ser maçante. Quando eu digo repetitiva, é para a criança aprender o movimento, né? Não é para ela fazer exaustivamente até se cansar. Então, esse é o terceiro estágio. O quarto estágio é a experimentação livre. Geralmente eu trabalho com brincadeiras, onde a criança vai realizar os movimentos que ela aprendeu no estágio 3, que foram os conteúdos, de uma forma mais livre, onde ela experimente da forma dela, sem que eu esteja todo o tempo dizendo como ela deve fazer. É uma experimentação livre, eu vou estar mediando o conteúdo, mas a criança vai fazer da forma que ela entendeu. Aqui é um bom lugar para usar a criatividade da criança. E o quinto estágio é a finalização. A gente sempre gosta de finalizar de 2 formas. A gente pode finalizar com uma reflexão com as crianças e com a volta calma. Essa reflexão é realmente sentar, perguntar para a criança se ela entendeu, se ela gostou da aula, para você ter um feedback de como está sendo a sua aula, a sua vivência para a criança, como a criança está vendo essa aula, como ela está sentindo, né? Então, perguntar para a criança é muito importante. E a volta calma, a gente sempre faz um relaxamento, o famoso cheira a flor e assopra a vela. Cheira a flor e assopra a vela. Pra gente entregar essa criança mais calma, mais tranquila, para ela não sair muito enérgica da aula, né? Então é muito importante ter essa volta calma. Uma coisa interessante também é fazer uma massagenzinha, né? As crianças deitam, relaxam, colocam uma música mais tranquila, faz uma massagem e elas saem da sala de uma forma brincada. Por exemplo, um trenzinho. Faz o trenzinho, todo mundo sai, encontra seus pais, seus familiares e vão para casa. Então, essa foi a contribuição que eu quis dar para vocês, que é os 5 estágios da aula: a acolhida, a preparação, o conteúdo, a experimentação livre e a finalização. Espero que vocês consigam colocar isso nas vivências de vocês.